Helder, eu estou com um problema. Olhe. Eu pedi para você que eu queria alguém para ler as passagens bíblicas. Eu tenho um plano B. Como que você me escolhe os embriagados? Um dia eu estava em São Paulo. Daqui a pouco ela sabe. Eu estava na sede da Bola de Neve em São Paulo e o culto começou às 7 horas da noite e terminou 3 e pouco da manhã. E daí tinham que me levar pro hotel. E quando eu chego no carro, que eu entro no carro, que o carro arranca, o motorista está aleluiado. Ele diz: apóstolo, que coisa foi essa? Eu digo: meu Deus do céu, o que esse povo está fazendo? Como que eles me põem um cara aleluiado para me levar para o hotel? Eu digo: será que chegarei ao meu destino? Então foi que nem agora. Eu disse: Helder, por favor, escolha alguém para me ajudar. Mas eles me escolhem os embriagados. Eu não sei porquê, gente. Eu gosto dessa atmosfera, eu gosto dessa dimensão, porque hoje não sobrará pedra sobre pedra. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 17, verso 8. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Não é esta. Não é assim? Tem uma santa. Henrique, por favor, auxilie esse pequeno rapaz. 1 Reis, microfone para ela ali. A Julie vai me auxiliar. Pode ficar aí mesmo, Julie. Microfone para Julie, por favor. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Então esta palavra de Adonai veio a Elias: levante-se e vá a Tzarfate, uma aldeia de Sidom, e fique ali. Eu ordenei a uma viúva dali que cuide de você. Ele se preparou e foi para Tzarfate. Chegando ao portão da cidade, viu uma viúva recolhendo alguns gravetos. Ele a chamou e pediu: por favor, traga-me um pouco d'água em um recipiente para que eu beba. Enquanto ela estava indo buscar a água, ele gritou para ela: por favor, traga-me também um pedaço de pão em sua mão. Ela respondeu: como vive Adonai, teu Deus, não tenho nada para cozinhar, apenas um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de óleo na botija. Estou aqui colhendo alguns gravetos, de modo que possa cozinhar algo para mim e para meu filho. Depois de termos comido isso, vamos morrer. Elias disse à viúva: não tenha medo, vá e faça o que você está dizendo, mas primeiro use um pouco do que tem. Faça um pequeno pão e traga-o para mim. Depois faça comida para você e seu filho, porque isso é o que Adonai, o Deus de Israel, diz: a farinha da vasilha não acabará, nem o óleo da botija faltará, até que Adonai mande chuva sobre a terra. Ela foi e fez de acordo com o que Elias tinha dito, e ela e sua família tiveram comida para comer por um longo período. A vasilha de farinha não se esgotou, nem o óleo faltou à botija, cumprindo a palavra de
Segunda Reis, capítulo 4, verso 1. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1. A esposa de um dos discípulos dos profetas queixou-se com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, ela disse. E tu sabes que ele temia Adonai. Agora um credor veio tomar meus 2 filhos como seus escravos. Eliseu perguntou a ela: o que eu poderia fazer por você? Diga-me, o que tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de óleo. Então ele disse: vá e tome emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e que não sejam poucas. Então entre, feche a porta com você e seus filhos dentro, e derrame o óleo em todas essas vasilhas, e à medida que elas forem se enchendo, coloque-as de lado. Então ela o deixou e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam para elas as vasilhas, enquanto ela as enchia. Quando as vasilhas estavam cheias, ela disse ao seu filho: traga-me outra vasilha. Mas ele respondeu: não há outra vasilha. Então o óleo parou de fluir. Ela veio e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o óleo e pague sua dívida. Então você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Há uma pergunta-chave nessas duas palavras. Há um fato que você vai ver ao final. O milagre se manifesta. Mas antes do milagre se manifestar, antes do sobrenatural de Deus operar, existe uma pergunta que só você pode responder. Qual é a pergunta? O que você tem em casa? Você tem que aprender definitivamente uma coisa, principalmente vocês adolescentes e jovens. Deus não parte do nada, Deus parte do que você tem. O sobrenatural de Deus não cai do céu, o sobrenatural de Deus se manifesta de você para fora. O sobrenatural de Deus não vem do céu em você. Por quê? Porque o que tinha que vir do céu já veio, e o que tinha que vir do céu era você. Então significa que você é a obra perfeita que veio do céu para que Deus se manifestasse na terra. Então todos os dons, todo o poder, tudo que Ele precisa para se manifestar na terra tem um nome. E o nome é... Diga o teu nome. E o nome é você. Por isso que os anjos perguntavam para os discípulos: por que, galileus, vocês ainda olham para o céu? Sabe o que vocês estão acostumados? A olhar para uma igreja religiosa que está olhando para o céu, esperando que o céu faça alguma coisa, quando na verdade Deus disse: tudo que tinha que ser feito já foi feito, e tudo que tinha que ser liberado já foi liberado, e tudo está pronto. Só resta uma coisa: que agora eu traga à existência o que não existe. Por isso Deus pergunta novamente nesta noite para você: o que tens em casa? E se você é a casa do Espírito Santo, é isso que Ele está perguntando: o que você tem em casa? Diga comigo: poder, unção, autoridade. É isso que está aí dentro. Só que isto que está dentro tem que sair. Cutuca o teu irmão e diz: está na hora de você liberar o que está pronto para sair.
O milagre sempre parte de um ponto, das nossas posses. Deus sempre parte daí. Por isso que o passo de fé é o passo mais importante para aquilo que está para acontecer. Jesus chega na Samaria, no poço de Jacó, e eu tive a oportunidade de ir neste lugar, não no poço, mas em Samaria, e ali eu subi com a Marili no Monte da Bênção. E eu não sabia que a missionária que foi com a gente, quer dizer, eu sabia que ela era americana, mas eu me desliguei totalmente que eu estava em um território palestino com uma americana. E quando eu caí na real, eu disse: ó, você não abre a boca, só deixa os brasileiros falarem, você não abre a boca. E daí, quando eu termino, inclusive está no YouTube essa pregação, se você quiser ir no nosso canal pode ir, eu começo a falar das bênçãos que Deus declarou sobre o povo. E ela começou a cantar em hebraico exatamente sobre as bênçãos que está em Deuteronômio 28. E tudo parecia que a gente foi ali só para isso. E quando a gente está voltando, eu disse para Marili: Marili, eu vou parar aqui para perguntar onde tem um restaurante para a gente almoçar. E quando eu parei, entrei em um restaurante árabe, e da porta eu perguntei em português: por favor, o senhor sabe onde tem um restaurante que eu possa almoçar? E você na certa perguntou o quê? Como que um árabe vai entender português? E eu pergunto para você: o que você tem em casa? Porque se você não tiver fé aí dentro, nada vai acontecer. E se você não acreditar que Pedro saiu do cenáculo e falava em hebraico ou aramaico? Pedro falava em hebraico ou aramaico? Aramaico? E ele falava em aramaico e cada um entendia na sua própria língua. E a pergunta é: o que você tem em casa? E 3.000 pessoas se converteram. E a pergunta é: o que você tem em casa? Porque Pedro não tinha nada. Mas o que ele tinha? Ele tinha a manifestação do Espírito. O Espírito que tinha caído agora sobre ele como fogo, não diferente de você. Então está na hora de você se olhar no espelho e saber que você não é o apóstolo Pedro, mas você é o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o pastor e é o mestre desta geração. E que Pedro não fez nem a metade do que você pode fazer agora. Mas a pergunta é uma só: o que você tem em casa? Porque se aí dentro da casa do Espírito Santo, se aí dentro do templo do Espírito Santo não tiver poder, não tiver unção, não tiver azeite, não tem como as coisas acontecerem. Sabe o que eu estou te falando essa noite? Para de olhar para o céu, para de olhar para os outros, porque a pergunta é: o que você tem para pôr para fora? Jesus está ali e lá vem a mulher samaritana. E você está curioso para saber se o cara falou comigo na Samaria. Será que eu falo, Marili?
Não só ele falou em árabe, como eu continuei falando em português, e nós dois nos entendíamos. E antes de ir embora, ele serviu um café e um doce árabe e disse: por favor, leve contigo. Sabe por quê? Porque línguas são espirituais, e nós não precisamos saber a língua para entendermos a língua do outro. Nós precisamos o quê? Espírito. Porque aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste, estamos saindo de Pentecoste agora, aquilo que aconteceu em Pentecoste com Pedro, é o que pode acontecer agora, hoje, nesta noite, neste lugar. Cada um falar na sua própria língua, cada um falar em qualquer língua, e nós entendermos como se estivéssemos todos falando em português. Sabe por quê? Porque uma pergunta tem que ser respondida: o que você tem em casa? Diga: poder, unção, autoridade e ousadia. Opa, acrescentou alguma coisa mais? Sem ousadia, você não consegue pôr o que está aí dentro para fora. Diga para o teu irmão: meu irmão, chegou a hora. Jesus chegou para a mulher samaritana e disse: o que vieste buscar? E ela disse: água. E ele disse: dai-me de beber. Igual a Eliseu, igual a Elias, Jesus pede para a mulher samaritana o que ela tinha, e ela só tinha água. Presta bem atenção. Quando ele pede a água que ela estava tirando, ele consegue trazer o seu passado para fora. E descobre que o motivo que ela estava buscando água, quando ninguém estava no poço, é porque ela tinha vergonha da cidade, porque o seu passado a comprometia. E você tem que compreender, é isto que o Senhor faz na nossa vida. Ele nos pede o que nós temos em casa para revelar o nosso passado, para curar o teu passado e para te transformar em um grande, temível, valente do reino. Mas esse não era fulano de tal? Era. E hoje? Hoje é um guerreiro da luz. Não, você não entendeu. Hoje é um guerreiro da luz. E depois que ele traz o passado dela, aí ele entra na eternidade e começa a revelar as coisas eternas. Então a pergunta continua sendo a mesma: qual é? O que você tem? Eu tenho água. E da água ele pergunta: e que de teu marido? Porque a hora que ele pede o que ela tem, ele chega no problema dela. E é isso que você tem que compreender. Enquanto nós não passamos a entregar o que temos, não tem como Deus te curar, não tem como Deus te adestrar, não tem como Deus te dar a coragem que você precisa e a ousadia que você precisa. Então, quase sempre na pergunta: o que você tem? Vem uma realidade. Você se encontra com o passado.
E por quê? Porque Deus quer transformar o que não era no que vai ser para a eternidade. Você, um soldado da luz. Jesus nos aceita como a gente está. É ou não é? Depois que Ele entra na nossa vida, nós recebemos o poder divino. Na verdade, não é que recebemos, é ativado o poder divino para sermos o quê? Santo. Então por que Jesus entra na minha vida? Para me transformar em santo. Este é o objetivo de Deus: me tirar das trevas, me transformar em santo, para que eu me transforme em um guerreiro de luz. Aonde que está o santo? Aonde que está o santo? Aonde está o santo? Diga: dentro de mim. Ninguém consegue trazer nada para fora que não está dentro. Aonde que está o guerreiro da luz? Dentro de mim. Ninguém consegue viver nada que já não esteja dentro dele. Agora presta atenção, que Deus faz uma brincadeira terrível com o profeta Elias. Ele diz assim: Elias, você vai agora para a casa de uma viúva e ela vai te cuidar. Mas a Bíblia diz que nós que temos que cuidar das viúvas. E por que Deus inverte a coisa? Primeiro para ensinar para o profeta, e depois para mostrar para a viúva o que podia acontecer quando ela desse o último azeite e a última farinha. A alimentação milagrosa do profeta foi para mostrar para o profeta que Deus só precisa de um punhado de trigo e de um pouquinho de azeite para que nunca te falte nada. Diga para o teu irmão: meu irmão, a partir de hoje, aprenda uma coisa: Deus nunca te dá uma missão sem providenciar uma provisão. Então eu não posso te deixar sair por essas portas com o pior medo que a humanidade tem: o que vou comer? Qual é o medo? Não ter dinheiro. É ou não é? Com o que eu vou viver? Então aprenda que você vai viver com o que você tem em casa. Como Elias não tinha casa, Deus tinha que levar ele para dentro de uma casa. E daí perguntou para a viúva: o que você tem em casa? Até o profeta que não tem casa tem que ir para uma casa. Por quê? Porque nem profeta pode viver sozinho. Este é o grande erro dos profetas. Querem ser sós e individuais. E nós temos que apresentar uma proposta: você tem que fazer parte de uma casa. Porque na casa vai suscitar, vai trazer para fora o que você tem aí dentro. O que você tem em casa? Vocês têm que ver que o Estado de Israel passava por uma grave crise moral. E ali precisava ser manifestado o excepcional poder de Deus. Nada diferente do que estamos vivendo hoje. Nunca o mundo precisou tanto da manifestação do poder de Deus.
E eu olho para vocês e eu fico tranquilo. Sabe por quê? Porque o mundo vai ver o poder de Deus. E você vai me perguntar, mas aonde que está o poder de Deus? E eu digo, dentro de você. Todo o poder que o mundo está para ver não está em outro lugar, está em você. Os milagres eram a credencial do profeta. Aqui tem profeta? Profeta que não tem milagres para me apresentar não é profeta. Parece que vocês não me ouviram. Ser profeta de banco, ser profeta de lero-lero, ser profeta de oba-oba, ser profeta de eis que vos falo, não é credencial do profeta. A credencial do profeta são as pessoas ressuscitando, os enfermos sendo curados, as coisas operando em milagres. Esta é a credencial do profeta. Ele consegue trazer para a multiplicação o que não existe. Ele traz à existência o que ainda não existe. Então, antes de você me dizer que é profeta, me mostra o teu currículo de milagres. Sinais, prestem bem atenção no que eu vou te falar. Luana, prepara a caneta e o papel. Sinais acompanham os homens e mulheres de Deus. Se você não tem sinal, você não pode me afirmar que tem uma aliança com Deus. Compreenderam bem isso? Nós temos que imediatamente entrar nesta fase que a igreja está entrando, que é da igreja gloriosa, que é a manifestação dos filhos de Deus. E para isso acontecer, você tem que começar a viver um outro estilo de vida, o estilo dos sinais. Em Marcos 16:15 diz: e aquele que crê, esses sinais o acompanharão. Não diz aquele que for batizado na água, não diz aquele que for batizado no Espírito, não diz aquele que for batizado no fogo, ele diz aquele que crê. Por que o que crê? Porque o que crê põe para fora o que já está dentro dele. E o que está dentro dele? 5 sinais: expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, pisarão em cobras e escorpiões, nenhum mal lhe fará, e tomarão veneno e não morrerão. Então, no mínimo, um homem de Deus e uma mulher de Deus tem que ter o quê? Sinais. Por quê? Porque ele crê. Só o crer ativa em você os sinais. Estão comigo, né? Meus amados, aquilo que estava acontecendo ali era para alimentar a fé do profeta. Por quê? Por que o profeta precisava alimentar a fé? Porque ele estava para enfrentar um dos seus maiores desafios no Monte Carmelo. Primeiro ele traz à existência o que não existe: farinha e azeite. E depois ele ressuscita uma pessoa. Diga para o teu irmão: Deus é assim. Ele começa a te treinar com a farinha e com o azeite, mas daí ele põe um morto no teu caminho para você ressuscitar.
para depois ir para cima do monte, enfrentar os sacerdotes de Baal e dos postes ídolos e Jezabel. A coisa começa na simplicidade, multiplicação do trigo e do azeite. Daí vem a ressurreição, e depois vem os 400 sacerdotes de Baal, mais 450 sacerdotes do poste ídolo, que daí com sinal de espada ele põe todo mundo no chão. Porque uma das coisas que é uma marca do profeta, o profeta é brabo. Com profeta não se brinca. Diga para o teu irmão: cuidado comigo. Na minha boca e nas minhas mãos tem vida e morte. Então eu não estou falando de poderzinho, eu estou falando de poder. Mas uma pergunta ecoa dentro de mim: qual é? O que você tem em casa? Presta bem atenção. O profeta não podia ser religioso. Sabe onde ele foi parar? Na casa de uma mulher gentil. Nem religiosa era. Mas por que isso? Porque os religiosos não precisam ver milagre. Os gentios têm que ver milagre. Aqueles que não conhecem a Deus é que têm que ver milagre. Apóstolo, eu devo orar em língua na frente de gentios? Não está orando ainda por quê? Porque a Bíblia diz para você orar para aqueles que são gentios, aqueles que não conhecem a palavra. Você não precisa orar em língua na frente de quem já conhece a palavra. Porque falar em línguas é para edificar a tua fé. A única coisa que nos gentios provoca é que provoca algo diferente quando você fala em línguas. Eu não sei se você viu no Instagram, esses dias eu estava com a minha netinha conversando e ela olhou para mim e disse: nós temos que rezar em línguas. Eu digo: você quer orar em línguas? Sim, eu quero. E daí ela começou: por quê? Porque ela tinha orado em línguas com a Marili de manhã na praia já. Porque a gente acha que as crianças não estão na idade. Não, na idade está depois que forem para a faculdade, se encherem de capeta lá na faculdade, de espírito da Grécia, e depois leva 10 anos para ser batizado no Espírito para falar em línguas. Não, as nossas crianças têm que falar em língua. Sabe por quê? Porque dentro da casa das crianças tem mais farinha e mais azeite do que na casa dos adultos. E por quê? Porque os adultos gastaram o azeite e a farinha em coisas que não se multiplicava, e as crianças ainda não gastaram a porção que Deus entregou. Pois a mulher era gentil, e Deus usou este canal para falar com o profeta, uma gentil, e usou esta mulher para abençoar o profeta. Ele tinha entrado no preparo militar para o Monte Carmelo. Aquela mulher gentil acreditou em Deus sem ter Deus. Vocês não prestaram atenção? Aquela mulher gentil acreditou em Deus sem ter Deus. Porque ela foi lá dentro e preparou um bolo, um pão, e entregou o que ela tinha para o profeta.
E os crentes, quando chegam na hora de uma oferta, ficam dizendo: será de Deus? Será que é de Deus isso mesmo? Será que é de Deus? Não é de Deus, porque só sabe dar tudo aquele que tem Deus, e aquele que não tem Deus nunca vai se esvaziar. A diferença do esvaziar está na quantidade de Deus que você tem dentro de você. Por isso que a pergunta é: o que você tem em casa? A farinha, você sabe o que é a farinha? Deus te deu 66 quilos de farinha que estão à tua disposição. Julie, profeta do Deus Altíssimo, que veio da cidade do Rio de Janeiro, e eu senti no meu coração que o primeiro voo das águias do segundo ciclo profético tem que ser no Rio de Janeiro. Por quê? Por que tem que ser no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é a terra mais profética que eu conheço. Dali a arte sai, dali a imagem sai, dali acontece tantas coisas que vai para o Brasil inteiro. Então, falava eu, numa conversa apostólica e profética, com a Malena e com Helder, eu disse: sinto agora que temos que retornar com o voo das águias. E da onde vamos iniciar? Claro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas, Julie, te pergunto, aonde estão os 66 quilos de farinha que Deus te deu? Aí. Por quê? Porque aí, ó, esses 66 livros que purificam a panela cheia de veneno. O profeta limpou a comida com farinha. Não tem como você limpar o veneno sem farinha. Não tem como se purificar sem a palavra. Compreenderam? Mas agora eu quero entrar no azeite. Eu sonhei a noite inteira hoje com azeite. Essa palavra que eu estou entregando para vocês, não sou eu que estou entregando. Deus me entregou durante a noite inteira. Eu vendi azeite a noite inteira hoje. Vinha litros e litros de azeite, litros e litros de azeite, e eu vendia. E a Malena perguntou para mim: mas vendia não dava? Coisa boa não se dá, coisa boa se vende. É ou não é? Porque coisa boa tem valor. E eu vendia, e vendi muito azeite. Por quê? Porque o Senhor estava me mostrando que hoje Ele quer derramar do seu azeite. Mas para derramar o azeite precisa de uma coisa. O azeite é a unção do Espírito. É a unção do Espírito Santo, é a unção do poder. Quem deseja ter uma vida cheia de unção, deve ter 3 qualidades, presta atenção, como condições para receber este azeite. Primeira,
A vasilha do desejo de receber. Não vou ler, mas você anote. Tiago capítulo 1, verso 6. A vasilha do desejo de receber. Segundo, a vasilha da fé, que está em Mateus 21, 23. E agora a terceira e fatídica, a vasilha da obediência. Você tem que compreender que a mulher recebeu de acordo com as vasilhas de seu desejo. Da sua fé e da sua obediência. E chegou um momento que ela rompeu os seus limites e foi impulsionada a emprestar para que a multiplicação não parasse. Diga para o teu irmão: meu irmão, se você parar nos teus limites, você não vai chegar no máximo da multiplicação. Unção, presta bem atenção, unção não tem limites. Quanto mais você ganha, mais você vai ter. Quanto mais você recebe, mais você vai ter. Mas para ter a unção, você precisa ter o quê? Vasilhas. E aí é que está todo o problema. Porque muitos vão parar no limite da sua casa. Enche tudo, não tenho mais nada. Mas os sedentos vão para a vizinhança e vão emprestar. Vão viver o que nunca viveram. Vão ter o que nunca tiveram. Vão além dos seus limites. Meus amados, eu estou chamando a esse nível de profeta, um profeta que chega do Monte Carmelo e não tem medo do aparato de Jezabel, e não tem medo dos profetas de Baal, e não tem medo dos profetas dos postes ídolos. Ele sabe quem ele é, e ele diz: e virá fogo do céu. Este é o limite para um profeta. Ele só para quando o céu responde, quando o céu se manifesta. E o céu se manifesta de duas maneiras: fogo e água. O fogo que é capaz de gerar água. Meu Deus, meu Deus. E Elias aprendeu com a viúva e perguntou para a viúva o que ele perguntou para a viúva? O que tens? E Elias chegou no monte e ele tinha que salvar uma nação, mas uma nação não vai ser salva enquanto não derem. E ele pergunta para o povo: me tragam 4 cântaros de água. E eu te pergunto, no Monte Carmelo, diga, em junho do ano que vem, eu estarei no Monte Carmelo, junto com o apóstolo Coraiola, e vamos fazer o ato profético dos 12 cântaros de água. Só os que creem digam amém. Só os que vão digam glória a Deus. Ninguém vai se não liga para Via Brasil primeiro, tá bom? Então agora Elias aprendeu com o Senhor. O que o Senhor aprendeu com Elias? Pergunta para a mulher o que ela tem. Pergunta para Israel
O que vocês têm? Me tragam 4 cântaros de água. Não satisfeito, pediu mais 4. E não satisfeito, trouxe mais 4. Porque aprenda, o 12 é o número de governo. Para que você manifeste o céu na terra, você tem que exercer a tua unção de governo. Trazer à existência o que não existe. Requer o quê? Poder, ousadia e unção. E isso só exerce-se com governo. O que Elias está tendo aqui? Ele está trazendo à existência o que não existia. Não chovia há 3 anos e meio. E para trazer à existência o que não existe no real, ele tem que fazer um ato profético. E ele faz um ato profético entregando no altar 12 cântaros de água. Muita gente só fala da purificação do altar, mas gente, a purificação do altar é o elementar. A primeira coisa que Deus se manifesta em você, que você traz para fora, é o quê? Santidade. Mas você não vai ficar a vida inteira na santidade, porque a santidade você é e acabou. E depois da santidade veio o poder. Por que primeiro a água e depois o óleo? É só você pegar um copo de água e eu te pergunto, qual fica em cima e qual fica embaixo? A água fica embaixo e o óleo fica em cima. Você esgota a água e quando esgotou a água você ficou o quê? Santo, porque você se purificou. E vai vir o que agora? Unção, óleo. Diga para o teu irmão, meu irmão, sabe por que ainda você não está vendo óleo? Porque eu estou terminando hoje de ficar puro. Depois da pureza vem o quê? A unção. Manifestação de unção. Os Elias jogou água, 12 cântaros. Ele disse, agora que vem o fogo. Aprenda, santidade traz unção, e unção manifesta fogo. Fogo é poder. Hoje eu quero ativar em você poder. E dali a pouco vem do céu aquele fogo, e que vem queimando tudo. Você lembra que eu te falei que fogo gera água? Sim ou não? Quando o fogo do céu bate em 12 cântaros de água, a água evapora e forma uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu gostaria que você abrisse as 2 mãozinhas e eu quero te apresentar as mãos que foram geradas por fogo, que trarão uma grande chuva de bênção para esta terra. São as mãos de quem? São as mãos de quem? Então eu tenho que te fazer uma pergunta. O que você tem? A mão você tem, a unção você tem, o poder você tem. Só está precisando do quê? Que tudo isso saia pelas tuas mãos. Simples assim.
Nada acontece sem a tua participação. Sabe por que você veio para a casa do sobrenatural? Para ativar em você, nesses 4 dias, o que você vai voltar entregando da onde você veio. E o mínimo que você vai voltar entregando é santidade, unção e poder. Amém? Bom, a chuva pegou desprevenidos no meio do caminho. Nós tínhamos um tempo aqui em Palmas que eu tinha que avisar o povo: vão embora rápido, porque a chuva vai pegar vocês no meio do caminho. Nós mandávamos a chuva parar, a chuva parava, e a nossa igreja estava debaixo de uma mangueira, e daí não tinha chuva durante o culto. E quando a gente terminava o culto, a gente dizia: vão rápido embora, porque a chuva vai pegar vocês no meio do caminho. E vinha a chuva. Então, eu tenho que avisar vocês: a chuva vai pegar vocês no meio do caminho. Sabe por quê? Porque antes de vocês chegarem nos seus destinos, vocês já vão ver a manifestação de poder. Por quê? E por que isso? Porque Deus quer te usar poderosamente. Só que tem uma coisa: o altar, para gerar fogo, tem que primeiro responder a uma pergunta. Qual a pergunta? O que você tem?